Bom, a quem não me conhece, eu sou Andréa Capelano, oncologista pediátrica do Hospital do Graac, da Unifesp, em São Paulo, no Brasil. E é com muita alegria que eu estou hoje aqui para moderar mais um webinar promovido pela SLAOP, e que tem como tema os tumores cerebrais. E é com grande prazer que eu apresento as nossas palestrantes. Então, nós vamos iniciar com a doutora Nájila Saba da Silva, neuro-oncologista pediátrica e coordenadora da neuro-oncologia do Hospital do Graac, da Unifesp, em São Paulo, Brasil. E o tema são síndromes de predisposição genética ao câncer em tumores cerebrais. Em seguida, a doutora Rosdali Dias, oncologista pediátrica do Instituto Nacional de Enfermidades Neoplásicas em Lima, no Peru, e coordenadora do Comitê de Tumores Cerebrais da Iniciativa Global da OMS contra o Câncer Infantil. E o seu tema será sarcomas cerebrais em pediatria. Depois, nós teremos, então, depois das apresentações, um período para comentários, perguntas e respostas. Então, por favor, coloquem no chat as perguntas que gostariam de fazer. Eu vou pedir, então, à doutora Nájila que inicie, por favor, a sua apresentação. Primeiro, espera um pouco. Primeiro eu tenho que share screen. Vamos lá. Aqui. Ok, podemos iniciar? Estão me ouvindo direitinho? Então, eu vou falar de síndromes de predisposição genética ao câncer e tumores do sistema nervoso central. Só um pouco de histórico, eu vivenciei uma parte da neuro-oncologia em que, para mim, era muito difícil pensar em síndrome genética, só pensava quando eu podia ver uma criança com alguma característica fenotípica que era diferente, uma mãe, não é, da criança, que, nesse caso, um carcinoma basocelular, e fazíamos heredograma, fazíamos história, mas a gente, mesmo assim, terminava falhando muito no conhecimento de síndrome genética. O que acontece hoje em dia? Dos últimos anos, de 10 anos, 15, 20 anos para cá, nós temos o quê? O conhecimento da biologia molecular, com isso o sequenciamento dos tumores, não é? Hoje a gente consegue sequenciar um tumor e, de repente, ter um erro genético que nos faz pensar em síndrome genética, não é? Mutações somáticas podem sugerir predisposição e até arranjar outras predisposições genéticas ao câncer. A gente pode conhecer também as vias de formação. E, com isso, a gente tem um diagnóstico precoce. É diferente a medicina que nós fazemos hoje, da neuro-oncologia, o que nós fazíamos no passado. A prevenção, sensibilidade a terapias e complicações, porque não são iguais. São crianças portadoras de síndromes genéticas. Terapia-alvo, não é? Imune, terapia imune. Aí a gente tem também a melhora da sobrevida, melhora da qualidade de vida. A gente sabe que afeta toda a família, dando amparo para toda a família, aconselhamento genético e outras coisas mais, que para quem faz neuro-oncologia, o câncer, né, de uma forma geral, oferece conhecimento das doenças esporádicas mais comuns. A gente sabe, na NF1 tem a via MAPkinase, PI3K, AQTM-TOR, e a gente tem essa via mutada em vários tumores. Qual é a chance de uma criança com tumor cerebral ter uma síndrome genética? Nesse trabalho mostrou que era menos de 10%, não é? Mas é em torno de 10%. Alguns falam de 6 a 10%, e alguns falam ao contrário, que pode ser mais do que 10%, porque com esse sequenciamento a gente está descobrindo outras síndromes. E os tumores mais envolvidos é o carcinoma do plexo coroide, meduloblastoma, o glioma de alto grau e baixo grau e ependimoma, eles são mais envolvidos com síndromes genéticas de predisposição genética. Por que comecei com medulo? Por quê? Porque medulo é o tumor que mais tem síndrome genética associada. É assim, eu vou citar algumas, mas tem algumas mais aqui. Então, tem o Gorlin, não é? Olha aqui, a via afetada, meduloblastoma, SHH, Sonic Hedgehog, é a que mais tem
síndrome de predisposição. Lifraumene, olha a via afetada, SHH. Turcot, tipo 2 e o tipo 1. O tipo 2, o APC, o adenopolipose coli, a via afetada, o WNT. E os genes de reparo, algumas vias podem estar afetadas. As outras vias. Outra síndrome, não é? O BRCA2, o PAL-B2, não é? Que ele também está envolvido no gene de reparo. Ele afeta todas as vias, ó, o WNT, o SHH, o grupo 3 e o grupo 4. E, recentemente, falando que o SHH é mais preponderante. Vamos estudar um pouquinho mais de todas essas vias acometidas no meduloblastoma. Síndrome de Gorlin, o que ela é? É uma autossômica dominante, não é frequente, é 1 para 57 mil indivíduos, dá macrocefalia, cistos em mandíbula, calcificações durais, costela bífida, cifoescoliose, fenda palmar e plantar, carcinoma basocelular em 80% dos portadores, meningioma, fibroma ovariano e também dá meduloblastoma em 5%. Gorlin, SHH, a via SHH, 5% de modo geral. Mas quando a gente olha para a via Sonic Hedgehog e restringe a idade de 3 anos para baixo, olha a porcentagem que ele é frequente, 21% de chance de ter Gorlin. Então, sabemos que o SHH é o grupo preponderante, sendo que a histologia mais frequente é desmoplasma nodular. E a associação de 20% é mandatório que a gente encaminhe essa criança para quê? Para o geneticista. Então, assim, toda criança abaixo de 3 anos, com a via de mutação, de formação SHH, não é? Ela tem que ser encaminhada para o geneticista, que a chance de ter um Gorlin é bastante importante. Qual que são os genes envolvidos? O PTCH1 e o SUFU, são 2 genes envolvidos apresentando Gorlin. Nós tivemos esse prazer, não é ruim para a criança, mas a gente teve o prazer de ter essa criança, que é uma família muito querida. Essa criança veio de ônibus, não é? Tinha macrocefalia, tinha todas as características fenotípicas do Gorlin, não é? A mãe tem carcinoma basocelular, um meduloblastoma bastante importante, e várias metástases em coluna, não é? Toda disseminada. E a família tem uma história, que essa aqui é a história que a gente fazia antes. Mãe, 23 anos, portadora de carcinoma basocelular em face, irmã e tia portadoras de carcinoma basocelular. Então, aqui fechava quase uma síndrome genética pelas características fenotípicas, não é? Essa criança fez uma quimioterapia neoadjuvante, respondeu muito bem à quimioterapia, fomos para a cirurgia, tiramos a lesão, ela deu um desmoplásico nodular, que a gente espera, olha aí, Gorlin combina mais com a histologia desmoplásica nodular, mas pode aparecer também no clássico e pode aparecer também no grandes células anaplásico. Fez transplante autólogo de medula também, era o que é indicado, intensificar. Essa via cometida é via que, do meduloblastoma que mais tem terapia-alvo, as outras são mais desconhecidas. Então, os 2 genes mutados são o PTCH, o SUFU, olha aqui, SHH, PTCH, SMU, SUFU, GLI1, GLI2, núcleo, não é a mutação, não é? Essa está ativada na síndrome de Gorlin. Tem o sonidegib, bismudegib, que inibe SMU. O ácido arsênico, para quem tem SUFU, é uma opção, não é? No GLI1, GLI2, inibe aqui. E o itraconazol, não é? A gente sabe que pode também inibir. Tem outras drogas também que inibem, que não são terapias-alvo modernas, não é? O problema do sonidegib e bismudegib é que ele fecha a cartilagem e altera a cartilagem de crescimento da criança. Ele é mais usado em clinical trial em adultos e carcinoma basocelular. O Sanjus está usando em clinical trial em crianças. Inibidor de SMU. Infelizmente, essa criança da gente recidivou, depois de assim, um plano terapêutico maravilhoso, ela recidivou. Nós fomos atrás de limosdegib e sonidegib, não conseguimos. Ela fez, então, radioterapia crânio-canal, e agora nós estamos sofrendo, porque a gente sabe que a recomendação da síndrome de Gorlin, evitar a radioterapia, risco 1000 vezes maior em desenvolver carcinomas no campo da radioterapia. Tem que usar protetor solar. Quimioterapia efetiva, tem que fazer altas doses, como nós fizemos.
e, se possível, inibidor de SMU. Se for sulfu, a gente não pode usar nem bimosdizib, nem sonidegib, porque ele só inibe aqui em cima, o sulfu é embaixo. E da síndrome de Turcot? Nós falamos de gole, tem Turcot 1, Turcot 2, não é? O Turcot 2 é o APC, não é? Que, quando mutado, ele transloca a beta-catenina para o núcleo e dá a via o quê? WNT, a via de Wnt, não é? A WNT é a menor via, é responsável por 10% somente, só que quando qualquer frequência dessa via, desse gene, que é germinativo, não é? 7,4%. Então, não é para desconsiderar. Então, nos WNT, tem que pensar, não é? Em APC mutado. E o tipo 1, o MLH1, EPMS1, MSH1, MSH6, são genes responsáveis de reparo, então, é bialélico, genes de reparo, que está envolvido aqui, e está responsável por poucos casos. Então, estou com mutação nesses genes que já foi citado, não é? É uma mutação germinativa nos genes de reparo do DNA, é autossômica recessiva, pouco ou nenhum pólipo, carcinoma invasivo, alto risco para tumores gliais, gliomas de alto grau é o principal, e também meduloblastoma. O Turcot2 é a mutação germinativa do APC, autossômica dominante, vários pólipos de colo, anormalidade do desenvolvimento cisto de mandíbula, osteomas, dentes extras, carcinoma de colo, alto risco para meduloblastoma. Então, você vê que o meduloblastoma é realmente o vilão aqui. Para lembrar dessa síndrome, eu trago esse caso, que foi um caso que nós conduzimos. A criança foi tratada pela gente com 5 anos de idade, depois ela estava até fora de tratamento, há 11 anos, quando ela volta, já operada no convênio dela, de um adenocarcinoma de colo. Com a gente, ela tinha feito cirurgia, radioterapia, quimioterapia, estava muitíssimo bem. A história da família não tinha história nada positiva, a única coisa que tinha é que os pais eram primos. Então, a gente já pensou, essa criança tem uma... Pensamos no momento do adenocarcinoma. Essa criança tem uma síndrome genética, não é? Esse é o tumor em 2005. Em 2016, a colonoscopia mostrando os adenocarcinoma. Ela tinha metástase dentro do abdômen, que foi feito um diagnóstico tardio, porque ela não estava sendo monitorada. Nós fizemos a revisão desse meduloblastoma, mostrou que ela tinha uma perda do PMS2, que é preponderante nesses tumores cerebrais na criança, não é? E o meduloblastoma tinha áreas, foi revisado também, tinha áreas anaplásicas. Essa aqui é imunohistoquímica. Então, quer dizer que quando eu tenho uma suspeita de ter o Turcot1, não é, que é recessivo, bialélico, eu posso fazer um diagnóstico muito tranquilo. Aonde? Na imunohistoquímica. Eu não preciso de sequenciamento. Eu preciso pensar, saber que existe, fazer a história da família, perguntar de pólipos, perguntar de tumores intestinais, ver se tem consanguinidade, meduloblastoma, ver na radiogenômica se é compatível com WNT, para a gente poder fazer o diagnóstico mais preciso. Cânceres do sistema nervoso central constituem de 30% a 50% de todos os tumores em pacientes com essa síndrome, glioma de alto grau, 75%, glioma de baixo grau, 15%, embrionários, 10% a 20%. O diagnóstico é comumente não realizado, condição rara, ausência de história significante na família, fenótipo sutil dos pacientes, sobrevida ruim dos pacientes afetados. O que tem que fazer para quem tem o bialélico, a síndrome bialélica do reparo do DNA? Toxicidade com quimioterapia e radioterapia, resistência a agentes alquilantes. A nossa paciente terminou se tratando e ficou bem. Terapêutica potencial com inibidores de imunocheckpoint, alta taxa de mutação, detecção precoce pode salvar vidas na síndrome de reparo bialélico, né, a deficiência. Então, eles preconizam a usar o pembrolizumab, nivolumab e assim por diante. E quando tem o APC, quando é que eu vou desconfiar no WNT, que agora falando agora do APC, não é? Quando é que eu vou desconfiar? Olha aqui, quando a gente faz um teste genético, né, e a gente tem a ausência somática do CTNNB1 e tem na imunohistoquímica o CTNB1 translocado para o núcleo, a gente vai ter que procurar o quê? O APC. Alguém está translocando essa beta-catenina para o núcleo. Então, a gente procura o ABC, que não é tão infrequente, não é? Geralmente, a histologia é clássica,
o que a gente faz? Diminuir a radioterapia, reduzir a radioterapia e a quimioterapia, a gente faz isso já por todos os WNT. E o APC a gente trata igual a todos os WNT. E Lifraumene? Nós falamos, não é, de Gorlin, nós falamos de Turcot e Lifraumene, autossômica dominante. A mutação do gene no TP53 afeta, não é tão infrequente, é 1 para 5.000, 1 para 10.000 indivíduos. Risco elevado de câncer em toda a vida, de 80% a 90%. Famílias com incidência aumentada de câncer, sarcomas de partes moles, ósseos, tumores cerebrais, não é, adrenocorticais, leucemias, câncer de mama pré-menopausa. Risco de tumor secundário é alto, particularmente com agentes que lesam o DNA, que sejam agentes alquilantes, e a gente tenta evitar a radioterapia. Lifraumene, olha aqui quem está aqui de novo. Quem está de novo? É o meduloblastoma Sonic Hedgehog. Então, o Lifraumene está envolvido com o meduloblastoma Sonic Hedgehog, e quando a gente fala na frequência, a gente tem que restringir, porque a frequência do Lifraumene acontece de 4 a 14, 16 anos. E nessa faixa etária, não é? 24% de chance de ter Lifraumene. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que pesquisar Lifraumene. A gente não pode deixar de pesquisar. E ele está envolvido com genes, não é, de reparo, de apoptose, de parada de crescimento, metabolismo e autofagia. A gente está aqui atrás de arranjar uma terapia-alvo para isso. Quando a gente fala de Lifraumene, a gente vê as vias envolvidas, não é? A gente tem 2 vias envolvidas com Lifraumene, com o TP53, o WNT e o SHH. Sendo que o WNT não dá importância para Lifraumene. O Lifraumene, a doença do Lifraumene, não altera o prognóstico do meduloblastoma com WNT. Olha, veja a sobrevida. A sobrevida é 90%. Quando a gente fala de SHH e Lifraumene, a sobrevida cai muito, muito. Não é? A gente fica meio assustado com essa sobrevida. Então, no consenso, a gente fala assim, ó, mutação TP53 e SHH, priorizar novas estratégias de terapêutica, é radioresistente. Então, não adianta a gente falar assim, essa criança é R0M0, mas tem Lifraumene, eu vou passar para 36 vezes. Não adianta. Tem colegas que estão fazendo o quê? Tentando tirar a radioterapia. Não é? A gente está tentando ver outras estratégias, porque não adianta aumentar a radioterapia, porque ele não responde à rádio. Dentre todas as síndromes faladas, não é? Do BRCA2, APC, PALB, PET, SUFU, TP. O TP53 é o que pior prognóstico tem como síndrome genética associado aos tumores do sistema nervoso central. No caso aqui, ao meduloblastoma. Então, eles pedem sempre para priorizar, não é? Para fazer aconselhamento genético, encaminhar para poder fazer rastreamento da família, assim por diante. Mas tem um grupo que está tirando a radioterapia, mas tem um grupo que há algum tempo está estudando o lítio, um lítio que é bom para o nosso humor. Para quem é médico, tomar lítio é bom. O Dr. Ricardo está aí, eu sei que ele está sabendo que tomar lítio é bom para estabilizar o humor, não é? E o lítio, ele faz parte, se você for ver, tem uma enzima aqui, ó, lítio inibidor específico do GSK3B, que é glicogênio sintase quinase, uma proteína que regula negativamente a via WNT. Olha, essa proteína, ela faz parte do complexo, não é? Da beta-catenina, GSK, APC, AXIN, beta-catenina. E se a gente fizer alguma coisa que mude, não é? Essa via, essa SHH com TP53, não é? O lítio, ele ativa, não é? O lítio imita o WNT pela ativação, marcada pela translocação da beta-catenina para no núcleo. Ele tá inibido, ele muta, ele pega a beta-catenina que é degradada no citoplasma, ele transloca para o núcleo. O que ele faz? Ele faz com que as células que têm o TP53 mutado sejam sensíveis à radioterapia. Olha que legal. Se eu tenho um SHH com TP53 que vai mal, eu posso usar essa droga e pode representar uma terapia nova atrativa para os meduloblastomas de alto risco, SHH TP53. Usar lítio durante a radioterapia e a gente ter um tumor sensível. Quem faz essa pesquisa? O pessoal do CPQIS em Toronto e continua fazendo pesquisa.
E o BRCA12 e o PALB2, esses estão ligados à anemia de Fanconi, uma doença rara autossômica recessiva, não é? Tem o BRCA12, a mutação bialérica, o FANC, são vários genes associados aqui, mas os mais importantes para tumor cerebral são esses dois, é a mutação bialérica, é o FANC-D1, o PALB-B2, é a mutação bialérica FANC-N. Essas mutações podem aparecer em todas os meduloblastomas, o WNT, SHH, grupo 3 e 4, qual que é a chance dessas vias de formação do medulloblastoma ter o BRCA2 e o PALB-B2? 5%. Não é? É importante saber, e eles pedem para ver a história familiar. É claro, no sequenciamento, também pode achar, e a gente pode investigar a criança, né? Que a gente pode, através do sequenciamento do tumor, achar um BRCA2, um PALB-B2 e conversar com a família e investigar a germinativa. Essa criança que tem esse medulloblastoma, ele pode usar inibidor de PARP, que é o Latarib, por exemplo. E no glioma de alto grau? A gente falou de medulloblastoma com todas aquelas síndromes. E no glioma de alto grau? O que a gente tem no glioma de alto grau? Eu tenho o Lifraumene, eu tenho, de novo, a síndrome bialérica do gene de reparo, que eu falei que é alto, e a neurofibromatose. Todos esses podem dar glioma de alto grau. A gente tem que prestar atenção. A mutação do TP53 e glioma de alto grau, a sobrevida é muito ruim. A implicação no tratamento aumenta o risco da neoplasia secundária no campo de irradiação. O que é recomendado, então, quando a criança tem Lifraumene, não é? E gliomas de alto grau? Não há consenso de recomendação. Quando possível, reduzir a radioterapia, evitar agentes alquilantes, porque pode dar leucemia e mielodisplasia. Mas, olha aqui, falaram já que é uma sobrevida ruim. A gente tem que procurar uma terapia-alvo para o TP53. Como a gente falou também, tem a síndrome de deficiência do reparo bialélica, que tem os genes envolvidos, PMS2, MSH6, MLH1, MSH2. Esses também podem dar gliomas de alto grau, não é? Ele antes de 18 anos de idade, é o tumor cerebral mais frequente nessa síndrome, não é o medulloblastoma, é o glioma de alto grau. Essas crianças portadoras dessa deficiência constitucional nos genes de reparo exibem alta taxa de mutação. Olha que legal, numa síndrome dessa, nós descobrimos que os tumores hipermutados podem inibir, responde aos inibidores imunológicos, como o quê? Nivolumab, pembrolizumab. Então, a gente tem que fazer diagnóstico, porque eles podem ter uma sobrevida melhor e até uma possibilidade de cura usando esses imunocheckpoints, não é? A quimioterapia e radioterapia termina dando toxicidade. Aqui, um paciente desse trabalho, que é do Eric Buffet, do pessoal do Sick Kids, ele tratou com radioterapia, depois teve recorrência, usou nivolumab, sumiu a lesão, e aqui a mesma coisa, o pré-nivolumab, não é uma lesão, 11 dias depois o nivolumab, muitas vezes pode acontecer de dar uma hiperreação inflamatória, mimetizando que cresceu o tumor, mas não cresceu o tumor, não é? Possivelmente não cresceu, e depois de 12 semanas diminuiu novamente. Então, é uma saída, não é, para a criança que tem o glioma de alto grau e assim bialérica da deficiência do reparo. Então, tem que prestar atenção, que você pode salvar vidas, inclusive no acompanhamento. Outra coisa que precisa entender, que essa síndrome, ela mimetiza NF1. Tem muitas crianças que a gente tratou como se fosse neurofibromatose tipo 1, só que não era neurofibromatose tipo 1, podia ser perfeitamente constitutional mismatch repair deficiency, a síndrome de deficiência de reparo do DNA, né, bialélica. E a gente tratou como se fosse N1. Tem que prestar atenção que pode ter o quadro clínico todinho de NF1 e não ser NF1 e ser justamente para não fazer confusão, que esses tratamentos são distintos. E a neurofibromatose e glioma de alto grau? Então, a gente falou neurofibromatose com Lifraumene, com a síndrome bialélica do reparo, não é? E agora com a NF1.
A incidência acontece, não é muito, de 0,28% a 5%. O tratamento é cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Pode dar toxicidade, é claro. Toda síndrome tem toxicidade com radioquimioterapia. O plano de investigação que tem se feito é inibidor de MEK, inibidor de mTOR. São as vias de formação da NF1, não é? Inibidor de ciclinas, CD4, CDK4, 6, né, que é a abemaciclib, ribociclib, e terapia imune, porque ele tem, a NF1 tem um meio inflamatório, imune, não é? Que pode responder, achando ali nas células, CD3 e CD8, os linfócitos T, pode responder a nivolumab e pembrolizumab. Todos eles que têm esse meio podem responder aos imunes checkpoint. E dos tumores do plexo coroide, né? Os tumores de plexo coroide correspondem a 20% dos tumores do sistema nervoso central quando a gente restringe a idade, mas é 0,8% de todos os tumores do sistema nervoso central. 50% dos carcinomas do plexo coroide tem mutação no TP53 germinativo. Tem artigos falando agora que são 70% que tem associação desses carcinomas, não é? Então, a gente tem que prestar atenção. E lembrar que nós temos aqui no Brasil o nosso TP53, né, like, que é o TP53 R337H. Então, a gente tem uma incidência maior de Liefeld-Meinen, não é? Desses tumores, no sul e no sudeste. E precisa prestar atenção de crianças que vêm de lá. E o TP53, a gente sabe que a sobrevida com carcinoma de plexo é ruim. Então, nesse artigo, eles mostram que quando você tem o TP53 mutado, que é o em amarelo, olha a sobrevida da criança com carcinoma de plexo coroide. E quando você tem o TP53 selvagem, a sobrevida é muito boa, não é? Então, a gente tem que prestar atenção, inclusive na abordagem, nos tumores, não é carcinoma, nos tumores de plexo coroide. Então, todos eles são envolvidos, tanto o papiloma, como o papiloma típico, como o carcinoma. É claro que o carcinoma tem maior incidência. Esse artigo foi quando mostrou que fazer radioterapia em Liefeld-Meinen é detrimental. Sem radioterapia, né, a sobrevida é maior do que com radioterapia. Então, falando assim, olha, não é para fazer radioterapia. E o que a gente faz com as crianças que não se sai bem só com a cirurgia, se retira, ressega, recidiva? A gente pode fazer uso de intensificando, mas não irradiando, intensificando com transplante autólogo. Alguns colegas fizeram, nós também já fizemos, temos algumas crianças que sobreviveram depois do transplante, depois da recidiva, não é? E esse daqui mostra que uma criança recidivou e depois, 5 anos depois, estava em remissão completa com transplante autólogo de medula. Então, Liefeld-Meinen carcinoma de plexo coroide, a gente tem que ter considerações. A cirurgia com objetivo de ressecção completa. Olha aqui, a cirurgia no carcinoma de plexo coroide, não só no carcinoma, no papiloma típico, é o grande gol, tem que tirar tudo. A maioria não é disseminado ao diagnóstico. Tira tudo, já começou a conversar bem. Se não deu para tirar a primeira vez, faz quimioterapia, diminui a vascularização e vai para a segunda vez. A quimioterapia é adjuvante. Estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Deu uma parada aqui, eu percebi depois. Não sei se chegaram a ver tudo. Acho que uma anterior. Esse daqui não, vocês não viram, não é? Acho melhor repetir. É um guideline para quando tem um tumor do plexo coroide. Cirurgia, sempre com o objetivo de ressecção completa, que esse daí vai ser curativo. A quimioterapia adjuvante, isso no carcinoma de plexo coroide. Não fazer radioterapia, que ele é radioresistente. E todas as crianças portadoras de tumores de plexo coroide devem ser encaminhadas todas
papiloma, papiloma típico, ao geneticista, para descartar linframênio. Porque a incidência é uma das maiores incidências nos tumores do sistema nervoso central, o carcinoma de tumores do plexo coroide e associação com linframênio. E nos gliomas de alto grau, a gente tem síndrome genética? Claro que tem. Quem não conhece a neurofibromatose tipo 1? Quem não conhece a neurofibromatose tipo 1, não é? A neurofibromatose tipo 1, ele é uma mutação, não é? Um gene autossômico dominante, mutação na neurofibromina, e mutando isso, a gente vai ativar o quê? O RAF, o MEC1, o MEC2, que vai dar a oncogênese, o PI3K, QT-mTOR, também que vai fazer a oncogênese, vasculopatia. E, de outro lado, a gente vai ativar o GABA, o dopamina, o CAMP, né, o CAMP, dando déficit de memória e de aprendizado. Então, dá vasculopatia, déficit de memória e aprendizado, e olha aqui, dá gliomas de alto grau e de baixo grau. Não é? E gliomas de alto grau pode estar associado com a TRX, com ALT, com TP-CDKN, e aqui também, para lembrar que pode ter também um meio imunológico que pode usar terapia-alvo. Os gliomas de vias ópticas importadores de NF1 têm alto risco de desenvolverem tumores do sistema nervoso central. 20% não é mais ou menos a incidência na criança com neurofibromatose e gliomas de vias ópticas. A histologia mais comum é o astrocitoma pilocítico, pode ser também astrocitoma menos frequente, primixoide, glioma difuso. A gente só pensava que era o pilocítico, a gente sabe que tem outras histologias. A radioterapia da vasculopatia, uma segunda neoplasia, pode ter risco de perder a visão. Quimioterapia de crescimento lento, o curso é mais benigno que os esporádicos, apresenta melhor resposta à quimioterapia, cautela em indicar. Esses tumores podem entrar em senescência, não é? Parar de crescer até evoluir. O tratamento atual, a gente faz, a briga é terapia-alvo versus quimioterapia, quem é que vai ganhar? A gente sabe que sem deteriorização visual ou proptose, você pode observar somente um glioma de vias ópticas, mas quando já tem deterioração visual, a gente tem que instituir um tratamento, a carboplatina ou vincristina, ou mesmo vimblastina, não é? Geralmente responde bem. Se você vai ver a curva da vimblastina, não é? Que é o protocolo do Eric Buffet, mostrando NF1 e não NF1, o NF1 se sai melhor na resposta dos gliomas da região hipotalâmica, que é das vias ópticas, não é? A sobrevida em 5 anos, livre de eventos, 75% para NF1 versus 35% sem NF1. Mas quando a gente vê esse trabalho que falou em selumetinib, que é inibidor de MEC1 e MEC2, tem outros inibidores também de MEC1 e MEC2, como trametinib, você vai ver que no extrato 3 desse trabalho, ele pegou gliomas de baixo grau, e junto com neurofibromatose, foram 25 pacientes, ele usou selumetinib, todos eles responderam, que é a linha de resposta, desde doença estável até respostas parciais, não é? E a sobrevida livre de progressão em 2 anos foi de 96%. A grande briga vai ser quando sair o trabalho, não é? Que está randomizando o NF1, carbovincristina e selumetinib por 2 anos, carbovincristina por 1 ano, que é o protocolo mais ou menos. Eles querem avaliar a acuidade visual, não é? A qualidade de vida, avaliação neuropsicológica, que eu acho que é bastante interessante. Estou muito interessada na acuidade visual, porque a gente sabe que mesmo com quimioterapia, muitas das crianças com NF1 não vão recuperar a visão. A gente sabe que a maioria termina mais ou menos igual de como estava ao dia vezes perdem, não é? E não são todas as crianças que vão precisar de tratamento, não é? 1/3 das crianças com NF1 glioma vão precisar de tratamento. Então, o que a gente faz com gliomas de vias ópticas? Supervisão com imagem de doença sintomática não tem mostrado redução da perda visual. Exame neurooftalmológico é o padrão de atendimento, a gente tem que insistir em trazer os
neurofitão perto da gente, tem que ter uma avaliação bem feita, cuidado visual, não é? Fundo de olho, aí a gente pode ver fundo de olho, e também o OCT, que é a tomografia de coerência óptica, esse daqueles que recomendo muito para ver se as fibras do nervo óptico, não é? Da visão, estão mortas, estão vivas, isso daqui é extremamente importante para poder acompanhar a criança com NF1. O que é recomendado? Tem saiu em 2020 um consenso numa conferência de NF1, não é? De crianças e adultos, a recomendação biópsia, mas biópsia. Bem, eu passei o tempo todo sem fazer biópsia em todos os tumores da região hipotalâmica aqui, asmáticas, só que hoje eles recomendam que façam. A gente teve várias surpresas. Quem tiver possibilidade, é bom fazer. E na NF1 também, sim, é bom fazer também. É claro, não vai fazer no espessamento de nervo óptico, mas em massas tumorais. Identificação de marcadores com mutações concomitantes, NF1 associada a tumores anaplásicos piloides em adultos, assim como em gliomas de baixo grau, piloide atípico agressivo em crianças. A gente acha que tudo é bonzinho, só que não é. Geralmente, não é? Tem em crianças com gliomas de baixo grau, não é? A gente vai ver que quando progride tem muitas vezes associado a TRX, CDKN2A e B. Esse gene não é um gene do bem, não é? O TP53 também. Também deve ser considerado o FGFR1, que é o fator de crescimento do fibroblasto, o PI3K, da via PI3K, e o meio imunológico de NF1. É muito falado ultimamente, associado ao glioma de baixo grau e alto grau. Lindas. Foi muito legal da sua parte. 50% da presença imunológica por imunocélulas T, CD3, CD8. E, para terminar, o complexo esclerose tuberosa é muito rápido, a martina tuberina, TSC1, TSC2, esses dois genes mutados, não é, fazem parte do complexo esclerose tuberosa. Ele produz vários tumores, não é, vários tumores, mas nós estamos falando do SEGA, do astrocitoma subependimário de células gigantes, que é um glioma de baixo grau, um tumor glioneuronal, classificado como grau 1 na Organização Mundial de Saúde. Esse SEGA, não é, que é produzido por TSC1, TSC2, ele está na via, não é? Ele acontece porque quando muta esses genes, ele está na via do mTOR, do alvo da rapamicina no mamífero, que é responsável pela síntese proteica, autofagia, absorção e metabolismo de glicose, angiogênese, crescimento e proliferação celular, migração e orientação celular. É uma via extremamente importante em todos os tumores, não é só no complexo esclerose tuberosa. E a gente tem o que? A rapamicina. A gente pode inibir essa via, ela está bem abaixo, tem TSC1, a martina, TSC2, a tuberina, eu inibo aqui, eu inibo o erro molecular, não é? E o que a gente faz com o SEGA? O SEGA a gente tira ou não tira? Qual que é? O manejo é sempre cirurgia, é para tirar. A gente consegue tirar esses pequenos, e quando o tumor for assim, não é? Então, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer. Essa criança com esse tumor gigante usou o everolimo, não é? O tumor diminuiu, ficou bem pequenininho. O rabdomioma também, de quebra, também sumiu. O que acontece com o complexo esclerose tuberosa? Que ele produz vários tumores benignos e de baixo grau, não é? E ele, com o uso, com o advento da rapamicina, com a descoberta, foi descoberta em 1970, mais ou menos, mas quando descobriu que fazia parte do complexo ali que inibia TSC1 e TSC2, foi um grande avanço do complexo esclerose tuberosa. Essa criança tinha tudo do complexo esclerose tuberosa: espectro autista, déficit neurocognitivo, convulsão, amartomas de retina, cisto renal, angiofibroma, segue em crescimento, recidivado. Ela tomou o sirolimo, não é, rapamicina, o tumor diminuiu, controlou, não é? Além disso, nós ganhamos de quebra, não é? Ela ficou com uma melhora cognitiva e melhora do espectro autista. Os angiofibromas diminuíram, o cisto renal sumiu,
e está recebendo ainda há 10 anos, já Sirolino e Oxacarba. Ela conseguiu, que foi um grande gol da nossa equipe todinha, porque a complexo esclerose tuberosa é uma síndrome que tem um erro bastante, muito legal para usar uma terapia-alvo, não é? Ele está justamente acima do mTOR, que é o alvo da rapamicina no mamífero. A gente pode corrigir o erro, que eu achei bastante feliz dela poder melhorar o espectro autista, diminuir os tumores, não ter mais vergonha de aparecer cheia de angiofibroma na face e conseguir fazer o que? Gastronomia. Toda a equipe ficou feliz. E agora, como novidade para vocês, não é? A gente está, a rapamicina está sendo usada logo, ou já intraútero em crianças que têm risco de morte por causa da fibrilação do amartoma, né? Por causa do amartoma rápido mioma cardíaco, ou mesmo para prevenir os efeitos ruins do complexo esclerose tuberosa, porque é o pior efeito, é a parte psiquiátrica e a parte neurológica, que faz convulsão, não é? Convulsão, aquelas muitas vezes intratáveis, aquelas epilepsias intratáveis, não é? E que a gente pode, eles estão fazendo agora esse protocolo, né, nesse clinical trial, em que ele vai começar nos 6 primeiros meses a dar rapamicina para prevenir que a criança tenha convulsão, tenha espasmos, tenha síndrome de West, tenha outras complicações, e quanto mais, a intenção é, quanto mais cedo entrar, menos efeitos a gente vai poder ver da síndrome, inclusive do cérebro. Então, a gente vai esperar, essa síndrome é uma síndrome modelo, que dando uma terapia-alvo, pode mudar a perspectiva dessa síndrome, não é? E para terminar, essa criança, mãe tem NF1, fizemos aconselhamento genético, ela resolveu ter filho, está com NF1, então a gente, apesar do aconselhamento genético, ninguém é proibido de ter filhos, a gente tem que fazer um acompanhamento com plano de abordagem para cada diferente tipo de tumor e para cada síndrome específica, e é muito importante que muitas vezes a gente esquece, é muito fácil para a gente falar, você tem maneirofibromatosa, você tem bifraumênia, você esquece como médicos da parte psicológica, que isso ter uma doença crônica que pode ter tumor para o resto da vida, precisa de um suporte muito grande, não é, da parte psicológica. Só isso que eu queria agradecer e estou às ordens para a pergunta. Faltaram alguns tumores, mas estou às ordens. Obrigada, doutora Nájila. A gente vamos passar a aula da doutora Rosdali e depois, ao final, nós abrimos para as perguntas e para o bate-papo. O que eu fiz aqui? A senhora consegue eu tirar a sua aula? Hã? Eu fecho minha aula, né? Tá bom, fechei. Shit, fechei tudo agora. Não. Não, deu certo. Deu certo, sim, deu certo. Agora tá certinho. Tá certo agora. Hola, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Okay. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Lo que vamos a hablar ahora, después de una excelente presentación de la doctora Nájila, muchísimas gracias, doctora, he aprendido muchísimo ahora. Voy a hablar brevemente acerca de los sarcomas cerebrales con el nuevo diagnóstico que será considerado por la OMS en el año 2021, este año, como sarcoma cerebral DICER1 mutado. Vamos a hablar de la experiencia en Perú. Bueno, no sabemos que la OMS grada estos tumores como sarcomas indiferenciados, sarcomas pleomórficos indiferenciados, con una incidencia en general bastante baja, ¿no? Variable, que puede ir desde 0.1 hasta 0.4 en las diferentes publicaciones. Tenemos un reporte del CKIDS en Canadá con una población bastante uniforme, en la que habla de estos sarcomas, en la que ya nos habla de estos sarcomas y de la excelente sobrevida con el tratamiento de quimioterapia, radioterapia y quimioterapia. Esto a nivel de CKIDS, y también el grupo europeo con Bennett se publican también una serie de sarcomas cerebrales con diferentes tipos de terapia y sobrevidas variables.
Nosotros en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas en Lima, hasta el año 2016, en nuestro registro hospitalario, teníamos pues una baja frecuencia de estos tumores agrupados dentro de los mangioperisitomas y sarcomas en general. Sin embargo, en pediatría, en la unidad de pediatría, después del 2015 en realidad, empezamos a ver un incremento al doble en la frecuencia, y cuando revisamos hacia atrás, pues vimos que esto empezó a suceder aproximadamente desde el año 2013-2014. Este incremento no se mantuvo, más bien hubo un crecimiento casi al 50%. Actualmente, en lo que va del año 2021, bueno, esto fue hasta hace un mes, actualmente tenemos ya 25 casos y no estamos casi a medio año, ¿no? Entonces esperamos que vamos a tener aproximadamente hasta fin de año más o menos 40 pacientes, y esto solamente es en 2 bloques del sistema de salud de nuestro país. No estamos considerando un bloque importante, el cual podría esta cifra verse incrementada. ¿Y cómo es que nos percatamos de estos pacientes? Pues empezamos a ver pacientes que no les daba tiempo para realizar las resonancias, pues acudían a emergencia con tiempo de enfermedad bastante corto, tumores a nivel supratentorial en la mayoría, con signos de sangrado que en algún momento eran confundidos con lesiones de tipo vasculares. Tanto en tomografías como en resonancias, pues en grandes masas mayores hasta de 5 centímetros. Esta presentación no la habíamos visto previamente hacia atrás del 2016 y llamaba mucho la atención. Y bueno, no solamente esto nos llamaba la atención, ¿no? Los neurocirujanos también nos reportaban que eran tumoraciones bastante sangrantes, intraoperatorio, pues había esta dificultad de mantener la hemodinamia del paciente, y sobre todo es bastante, de bastante riesgo, ¿no? La cirugía. Estas fotos son cortesía del doctor Campos. Y bueno, todas estas tumoraciones, en más del 90% supratentoriales, con tiempo de enfermedad corto, que no coincidían con lo que nosotros normalmente conocíamos, pues resultaron ser sarcomas pleomórficos, sarcomas justocelulares, sarcomas indiferenciados, y no calzaban dentro del rubro de los rhabdomiosarcomas, ¿no? Aparte de esto, ¿no? Y siguiendo lo que la doctora Nasla nos ha estado comentando, pues veíamos que estos niños, o algunos eran considerados como NF1, sin un diagnóstico genético, por supuesto, clínico, y otros niños pues tenían estas máculas café con leche, si se puede decir. Nosotros las denominamos café ole like, porque no llegan a tener las características de NF1, de distribución variable, de tamaño variable, con unas lesiones hipercrómicas dentro de estas manchas. Y para nuestra sorpresa, bueno, no todo iba ahí, ¿no? Estos tumores no solamente pues eran grandes, con tiempo de enfermedad corto, sino de que después de haberse realizado resecciones completas y a las 3 semanas de que el paciente va a empezar el tratamiento, pues ya presentan recurrencia. Entonces, con un curso bastante agresivo si es que no se empieza un tratamiento pronto. Estas lesiones que iniciaron en algún momento con tumores residuales, pues progresan. Entre esta resonancia y entre las imágenes de la izquierda y la derecha, no hay un tiempo de más de 2 semanas, ¿no? Entonces, bastante agresivas. Estos 2 pacientes, bueno, el primer paciente del lado de la izquierda es un paciente que tiene una resección completa en junio del 2020, y debido a la pandemia, pues decide no continuar tratamiento, regresa a su ciudad y retorna con progresión. El paciente de la derecha es un paciente que tuvo varias complicaciones en la cirugía por las constantes recurrencias, y viene ya a nosotros pues con una progresión importante, no solamente a nivel local, sino ya a nivel de partes blandas. Entonces, como pueden ver, esto nos llamaba poderosamente la atención. Los sarcomas cerebrales para nosotros están en el mismo nivel de los medulloblastomas en frecuencia, después de los gliomas de bajo grado.
Y en el año 2018 colaboramos con un estudio de Christian Quechler de Heidelberg, que ya estaban estudiando los sarcomas, y todas nuestras muestras fueron pacientes pediátricos, y en ese entonces se le da la denominación de sarcomas de células fusiformes cerebrales con características similares al rhabdomyosarcoma y mutaciones DICER1, pues todos estos pacientes presentaban esta mutación. Todavía no se tenía muy claro la parte germinal, solamente de estos 22 pacientes en esta publicación solo estuvo disponible en 2 de las muestras, entonces no era muy clara la asociación con el compromiso germinal. Pero lo que sí es importante resaltar es que todos estos pacientes con sarcomas indiferenciados y DICER1 mutado pues formaban un grupo separado en los estudios de metilación. Eso es lo que se sabía hasta ese momento. Posteriormente encontramos en la bibliografía pues reportes de pacientes y casos con la alteración de DICER1 también en pacientes con sarcoma. Presentamos los avances clínicos y moleculares en SLAO, a nivel local también en Perú, en CIOP, y en el último ESPNO. Hemos logrado presentar ya los resultados de los estudios tanto en línea somática como germinal, que se los voy a presentar ahora. Nosotros incluimos en nuestro estudio 70 pacientes con sarcomas cerebrales desde el 2015 hasta junio del 2018. Y bueno, los pacientes no metastásicos fueron 57 y aquellos que tuvieron quimioterapia y radioterapia fueron 46. Como es un estudio retrospectivo, pues hubieron diferentes formas de tratamiento para los sarcomas. Tenemos lo que sí se ha realizado uniformemente casi en más del 50% de los pacientes es un estadiaje bastante completo, ya que el sarcoma no era considerado hace mucho tiempo pues como primario cerebral, pues trataba de buscarse el primario fuera del sistema nervioso central, y es así que realizamos un estadiaje completo con médulas, gamografía, tomografías, líquido y resonancias. El tratamiento antes del 2017 variaba entre radioterapia focal, BAC más BDC o ifosfamida más doxorubicina, pero siempre la radioterapia de inicio. El tratamiento actual basados en el reporte del CKITS con una modificación. Nosotros damos 5 días de ICE, seguidos de radioterapia focal hasta 60 grays, y completamos 4 o 6 ciclos de ICE dependiendo de la tolerancia. El resultado de esto, bueno, nuestro promedio de edad en estos pacientes es de 6 años, con una ligera incremento en los niños. La mayor parte fue de nuestro centro. Tuvimos pacientes, fueron analizados los pacientes del instituto, y de la parte privada, 7 pacientes fueron tratados fuera de nuestro país. Todos, la mayoría procede de Lima. Los síntomas más frecuentes son cefalea, náuseas, vómitos, pérdida de conciencia y crisis epilépticas. Como pueden ver, el tiempo promedio fue de 5 días, tan corto de 1 hora y tan largo como de 30. El 50% de los pacientes presentaron estas manchas café, ole-like y Frecklin. 3 pacientes se constata como criterios clínicos de NF1. Como es un estudio retrospectivo, podemos haber perdido información con respecto a al examen físico, entonces un 17% de los pacientes se reportan como que no máculas y un 32% no tenemos data al respecto. Según el grado de resección, 41 pacientes lograron una resección completa. La localización, como ya les comenté, principalmente supratentorial. Infratentorial solo hemos tenido 4 pacientes de los 70. Y tenemos estas máculas con pequeñas lesiones hipercrómicas dentro de las mismas máculas de número y localización variable. Todos nuestros pacientes, nosotros realizamos metilación a 28 muestras, todas ellas, las 28, forman un grupo diferente a los otros previamente ya estudiados, y ha recibido la denominación de PCSF, DICER1, y no se ha encontrado esta
esta mutación en las muestras disponibles que hemos tenido de sangre, ¿no? Entonces, en 19 muestras que hemos tenido disponibles no hemos encontrado la mutación DICER1, solamente ha sido encontrada a nivel somático. Las mutaciones para TP53 fueron frecuentes, así también como las mutaciones de la vía del RAS. Pues esos son los resultados que tenemos hasta ahora de nuestros pacientes, con una sobrevida en general para toda la corte de 66% y una sobrevida libre de enfermedad del 51%. Cuando hacemos la comparación del grupo que fue metilado con aquel grupo que solamente tenemos histología, vemos que es bastante similar. Y el grado de resección es pronóstico, se asocia a una mejor sobrevida a la resección completa, como pueden observar acá, la resección 0, una sobrevida libre de enfermedad de 59% y una sobrevida global de 81%. En general, según los tipos de tratamiento, la quimioterapia inicial con ICE, seguido de radioterapia y complementado con quimioterapia, fue la que obtuvo la mejor sobrevida, aunque hay que especificar que el seguimiento es corto, porque esto es algo que cambiamos desde el 2017 y nuestro seguimiento es de 2.5 años. Hasta el momento es la mejor sobrevida que hemos llegado a tener. Y el beneficio de la quimioterapia es independiente del tumor residual. Hemos tenido pacientes que han tenido una buena respuesta con la quimioterapia inicialmente, a pesar de haber tenido residuos. Y esto lo demostramos en este análisis de regresión de Cox. Sin embargo, ¿no? Para resumir esta entidad, si así la podemos llamar ahora, ¿no? Y que ya tiene un nombre definido, pues es una entidad agresiva de presentación supratentorial que puede confundirse con lesiones vasculares, que se presenta aproximadamente en un promedio de edad de 6 años, con un tiempo de enfermedad bastante corto, que debemos empezar un tratamiento, nosotros empezamos el tratamiento en el día 15, entre el día 10 y día 15 empezamos el tratamiento de la quimioterapia. Después de la quimioterapia no esperamos más allá de 2 semanas para empezar la radioterapia y cuando esta acaba nuevamente 2 semanas para empezar el siguiente curso. Basados en los tiempos de tratamiento podemos obtener la mejor sobrevida en este tipo de pacientes. Epidemiológicamente estamos realizando estudios actualmente para valorar otros factores fuera de los factores genéticos, los cuales continuamos estudiando que puedan explicar el aumento de este tipo de tumores en nuestro país. Sabemos que esta presentación también la tienen en Ecuador, en Colombia, en Centroamérica, y desde SLAO existe ya una iniciativa para el estudio de este tipo de tumores que vamos a compartir con ustedes más adelante. Quisiera agradecer a nuestros colaboradores, a Martín de Hamburgo, que ha tenido participación en esto como autor también, a la mentoría del doctor Estefan y el doctor García, que sin ellos y a todas las personas que han colaborado desde Heidelberg, Hamburgo y Lima, Perú, para la realización de este estudio. Al doctor Andrés Morales también de Barcelona. Muito bem, muito obrigada. Se puder, isso, ótimo, porque aí nós podemos olhar as pessoas que estão aqui conosco. Vocês me escutam? Acho que poderíamos começar com algumas perguntas. Eu gostaria só de agradecer imensamente, tanto a Rosdali quanto a doutora Nájila, pelas excelentes apresentações. É sempre muito importante, porque nós temos muitos pacientes com tumor cerebral, é o segundo tumor mais frequente, e muita dificuldade de se fazer diagnóstico de síndromes genéticas, síndrome de SER1 e os sarcomas, que são raros, mas que
acontecem no nosso dia a dia e que a gente cada vez mais precisa aprender para se fazer o diagnóstico e tratar corretamente essas crianças, né? Eu não sei se a doutora Nájila está aqui com a gente, está escutando? Eu estou, mas minha tela ficou branca, não sei. A gente não está te vendo. Estou achando estranho aqui, minha tela saiu. Não sei o que aconteceu. Deixa eu ver. Agora sim, agora estou vendo. Deixa eu pôr aqui. A gente não te vê só. Agora eu vou abrir, pronto, já estou aqui. Olá. Agora sim, agora sim. Adorei a aula do sarcoma, a gente recentemente tivemos um diagnóstico de sarcoma bem esquisito, e o primeiro diagnóstico foi de meduloblastoma, no hospital de renome, e a gente tinha tudo para ser um SHH, tinha uma imagem estranha, e no fim veio um sarcoma, um espindocel, que ninguém sabe que tipo que é, tem amplificação de MIC-N em todas as células, não é que assim, e que ficou, a gente vai tratar agora com AIDS, essa criança foi irradiada a princípio como um meduloblastoma de alto risco, foi feito carboplatina e vincristina semanal, recebeu 36 grays porque tinha uma dúvida se tinha uma lesão, e mesmo porque tinha NMIC amplificado, e era um SHH, até que se provasse ao contrário. E no fim nós estamos com sarcoma, que é bem trabalhoso. Eu gostaria de ouvir sua opinião, Rosdali, se você teve alguma experiência de algum sarcoma assim muito esquisito, e que ninguém sabe. Eu estou falando porque já fez sequenciamento, já fez nanostring, já fez sequenciamento, já fez metilação, já foi consultado por vários neuropatologistas bastante importantes, não é? Até do NIH, e veio com um sarcoma, não é? Espindocel, sem muitas classificações. E se você teve alguma dificuldade em classificar algum dos seus sarcomas, que foram bastante, eu vi que tinha um grupo muito importante também, junto com vocês, que são bastante importantes na neuro-oncologia, se você teve algum sarcoma desse tipo no seu... Sí, más o menos histológicamente, ¿no? El primer nexo, digamos, fue nuestro patólogo, ¿no? Porque no tenemos acá para hacer ni metilación, ni secuenciamiento, ni nada de esos exámenes. Entonces, lo que era claro era que no era un rhabdomyosarcoma, pero sí lo podían clasificar como pleomórfico, como fusocelular, algunos con características de condrosarcoma. No ha habido no ha sido, digamos, histológicamente no se ha confundido con meduloblastomas o con otros tipos de tumores. Histológicamente, o de repente es porque nuestro patólogo tiene mucha experiencia en esto, ¿no? Y hacemos una revisión casi como central. Entonces, con el tiempo hemos mejorado esto, pero esos histológicamente es la forma como lo identificamos, ¿no? Sarcoma indiferenciado, pleomórfico, fusocelular, con características de condrosarcoma también, que hemos tenido 2 casos, y todos esos casos han sido de DICER1 mutado, somático, y todos estos casos, con estas diferentes clasificaciones histológicas, han calzado en este grupo diferente cuando se hace metilación. Que o nosso não conseguiu sair com nenhum diagnóstico, só que é um sarcoma, espindocel, não é? Mas eu acho que é isso aí. Bem, e Rosdali, e a que vocês acreditam ser o motivo de terem tantos casos no Peru? En verdad, en un inicio, cuando los empezamos a ver, era como que ya algo subjetivo, ¿no? 2016, 2017, y era como que vamos a ver qué está pasando, no son rhabdomyosarcomas, y era como que buscamos en el año 2016 la ayuda del doctor Stefan y Martin, y de ahí nace esto, ¿no? Este proyecto, digamos, de estudiar los sarcomas. Y con el tiempo, en lugar de estabilizarse, pues fue creciendo y fue cada vez peor. Y lo vemos en todos los estratos sociales, en todos los tipos de seguro,
creemos que lo vemos más en Lima y en la costa porque tienen más acceso a salud, pero estamos viendo ya casos de la sierra y entonces creemos que es porque el tiempo de enfermedad es muy corto, que puede que no lleguen a nosotros, ¿no? No hemos identificado un factor epidemiológico todavía. Estamos haciendo un estudio ahora con el doctor Philip Lupo y su grupo de estudio en Houston, Texas y el Baylor College para investigar esos factores epidemiológicos y genéticos también al mismo tiempo. No hay en este momento algo que les pueda responder eso, ¿no? Tenemos muchos linfomas acá asociados a virus, en algún momento postularon eso, pero no es nada todavía comprobado. Bem, doutora Nájila, sabendo que a grande maioria dos serviços tem dificuldade em ter um geneticista junto com um oncologista pediátrico para fazer o segmento dos pacientes que têm predisposição a síndrome genética, como a senhora acredita que seja a forma em que o oncologista deve seguir esses pacientes? Se a gente tivesse que dar um pequeno guideline, de uma forma grosseira. É bem difícil, né, dar um guideline, tem que pegar um time, não é? A gente, quando fala em oncologia pediátrica, a gente sempre pensa numa equipe multiprofissional. É claro que muitos colegas não vão ter na equipe uma geneticista, mas eu acho que o mínimo a gente precisa saber para poder melhor conduzir. Porque quem desconfia, quem caminha, somos nós. São os neuro-oncologistas. Quem vê a criança fenotipicamente alterada, somos nós. A hipótese é lançada pelo oncologista. Então, para quem não tem geneticista, eu acho que pode começar a fazer uma história bem feita, não é? Uma história em que a gente vai sempre deixar a família falar e depois fazer um interrogatório ativo, perguntando de tumores na família, perguntar de consanguinidade, não é? Que isso é feito muito no nosso hospital, que antigamente a gente quase não tinha, não era tanto assim. Eu lembro quando eu me formei, não era tanto assim. A gente nem pensava quase em síndrome genética. Depois disso, saber o diagnóstico do tumor, não é? Tendo o diagnóstico do tumor, você podendo fazer, por exemplo, tem um glioma de vias ópticas e fenotipicamente tem uma NF1, isso é fácil. Ter uma criança que eu mostrei com síndrome de Gorlin, não é? Que tem macrocrania, e tem a mãe com carcinoma basocelular, é fácil pensar que é Gorlin. Mas um outro jeito a fazer é ter o tumor, ter a via de saber o diagnóstico do tumor, saber que, por exemplo, as crianças com meduloblastoma abaixo de 3 anos, 70% vão ser Sonic e Hedgehog. E eu sei que 20% vai ter Gorlin. Eu vou ficar atenta. Não é? Vou ficar atenta na história, no fenótipo da criança, não é? E a gente vai poder nos ajudar. Quem tem possibilidade, como a gente, no nosso hospital, de fazer sequenciamento, olha aqui, olha o que avançou com a biologia molecular. A gente faz sequenciamento, eu sei que é SHH, não é? E que eu sei que prepondera abaixo de 3 anos, de repente vem um sulfu. Epa, já estou aqui desconfiada. Mais um passo é só fazer o germinativo, tirar o sangue para fazer o sequenciamento germinativo para fechar a síndrome de Gorlin. Então, eu acho que clinicamente, o neuro-oncologista, junto com a equipe, mesmo não tendo o geneticista, pode acompanhar sim, e os guidelines para cada tipo de síndrome, não é? Para cada tipo de síndrome, estão todos muito bem elaborados nos artigos, né? Para neurofibromatose, tipo 1 e tipo 2, para Gorlin, para Liefeld-Mehling. Então, a gente pode, com certeza, não fazer perfeito, mas a gente pode caminhar, não é, com as síndromes genéticas, não é? Com as hipóteses, caminhar. Eu acho que dá. Não é perfeito. E outra coisa que é difícil, a gente, quando tem uma criança com o fenótipo de uma síndrome,
A gente pode falar assim, ah, esse aqui é Gorlin. Mas quando a gente não tem, teria que fazer, tá assim, a história não está tão bem amarrada com a família, a gente teria que fazer sequenciamento. Outra coisa que é difícil, quanto custa um sequenciamento? Eu sei porque eu sempre pergunto para a minha geneticista. Ela falou que um sequenciamento para poder pesquisar um TP53, um PTCH, essas síndromes, custa em torno de R$2, R$3 mil, os mais baratos. Isso focando muito na síndrome, sabe? Então, é tudo muito caro. Eu acho que muitas síndromes têm o fenotipo e podem ser acompanhadas, né, pela gente, sem ter uma geneticista, e outras, de repente, vai ficar ali. Só quando aparecer vários tumores, vão fazer diagnóstico. Mas o importante, certamente, é o oncologista pediátrico fazer um segmento seriado desses pacientes. Com certeza, né? Com cada síndrome com protocolo rigoroso de acompanhamento. Uma criança, por exemplo, da gente, nossa criança que teve o meduloblastoma com 5 anos, essa criança estava fora de tratamento, com convênio, não estava já passando com a gente, com convênio, ela é operada com adenocarcinoma de colo e volta para a gente. E aí, foi aí que nós descobrimos que ela tinha o quê? A síndrome de bialérica do gene do reparo. Então, se tivéssemos acompanhado, se tivéssemos feito diagnóstico, os pais eram consanguíneos, talvez a gente não tivesse dinheiro para poder fazer, não é? Mas se tivéssemos feito diagnóstico da imunohistoquímica, outra coisa que é legal, que me fez lembrar agora, que muitas coisas que a gente desconfia, a gente pode pedir na imuno. Por exemplo, os genes de reparo é muito bem feito na imuno. Você pede o MSLH1, o PMS2, você pede os 4 genes lá na imuno, vai vir, você já vai, esse daqui só pode ter os genes, deve ser a síndrome bialérica constitucional do gene de reparo. Então, tem algumas coisas que o oncologista, sabendo da doença, sabendo o que pedir, pode fazer assim, um acompanhamento legal dos pacientes. Eu acho que há anos atrás havia essa dificuldade, até nem se pensava nesse diagnóstico, né, do mismatch repair. Hoje em dia existe uma certa confusão ainda com neurofibromatose, mas eu acho que o fato é que a gente deve cada vez pensar mais e, na dúvida, fazer mesmo a avaliação imunistoquímica, né, que seja. Imune é tranquila para fazer, quer dizer, tem algumas coisas que a gente pode evoluir, fazer imuno para o mismatch repair, deficiência bialélico. Olha aqui que legal, já evoluiu, mas para isso você tem que pensar. Você tem diagnóstico, tem consanguinidade, aí você tem que pensar para pedir, porque senão aí você não vai pedir, vai passar. Exatamente. E nos pacientes com tumor de plexo coroide, esse eu acho que fica claro que a gente precisa lembrar, né, na síndrome de Li-Fraumeni e acompanhar de perto esses pacientes, mesmo que não tenha um geneticista para acompanhar, não é? Isso mesmo, isso mesmo. A gente tem coisas... eu acho que hoje os oncologistas pediátricos têm muita formação nessa síndrome de predisposição, que não havia muito tempo atrás. Eu acho que, mesmo que não tenha, não é, geneticista, a gente tem condições de fazer um mínimo, não é, de acompanhamento e de triagem com essas crianças para melhor tratar e para que a gente possa fazer diagnóstico precoce, diminuir a toxicidade e dar maior chance para essas crianças, porque a gente vê vários artigos, uma criança que teve um meduloblastoma, depois teve com 15 anos adenocarcinoma de colo, depois tem um tumor mais com 35 anos, todos está vivo até hoje no artigo. Por quê? Porque foi acompanhando, feito diagnóstico precoce, foi tratando, porque todo mundo quer viver, não é? Então, a gente precisa dar oportunidade para todos serem bem tratados e bem conduzidos. Exatamente. Rosdali, você teve uma pergunta que, na verdade, você respondeu aqui no chat, mas se você puder responder a todos, né? Se você teve falecimentos de pacientes durante o ato cirúrgico, desses tumores extensos, né? E da imunistoquímica, né? Que foi reportada. Sí. No sé si Dani Campos puede hablar. Dani Campos es el neurocirujano pediatra acá de Lima y él es el que tiene la más, bueno, digamos, más experiencia en las cirugías de estos pacientes. No sé si está disponible para comentar.
Hola, Rosalía. Hola, ¿qué tal, ¿Me Dani? escuchas? Sí, te escuchamos. Aló, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Sí. Sí. Lo que pasa es que no entendí bien la pregunta. Está en portugués. Va al tema del fallecimiento de los pacientes en el intraoperatorio. Me imagino que es el riesgo de las cirugías por cómo son, que son los tumores muy vascularizados. Ah, sí, bueno, buenas tardes, muy agradecido. Efectivamente, como tú bien comentaste, la rapidez con la que sucede los eventos generalmente es lo que hace que, pues, que acudan a la emergencia, hace que muchas veces esta sea una situación que requiera un manejo quirúrgico inmediato. Como bien lo dijiste, no nos da oportunidad a esos pacientes de hacerle un estudio más que tomográfico y poder tener el diagnóstico de la masa, el efecto de masa propio del tumor, el sangrado y la muy frecuente hipertensión endocraniana asociada. Entonces, como también has dicho, el hecho de que se presente en niños pequeños, en la gran mayoría de casos, hace que tengamos que tener un manejo intraoperatorio un poco más prolijo, que el anestesiólogo pues tenga que ser muy minucioso con el manejo de volúmenes y nosotros nos veamos obligados a veces, en algunos casos, a tener que suspender la cirugía y hacer un second look después porque la situación lo amerita, debido a que la inestabilidad propia del paciente hace que tengamos que suspender la cirugía. No es infrecuente que nos encontremos con pacientes pequeños, con poca volemia y lesiones muy extensas. O haciendo una revisión de la casística del instituto, la lesión más frecuente es, como lo dijo también Rodali, supratentorial, pero dentro de estas, las lesiones que más frecuentemente se presentan son las frontales. Y es a nivel de la región frontal que nosotros nos permite o permite que estas lesiones pues crezcan de un volumen muy importante antes de que se manifieste clínicamente. Entonces tenemos el reto de enfrentar a un niño pequeño con poca volemia y con lesiones muy extensas. Y adicionalmente, ya que como neurocirujano tengo que ver aspectos también quirúrgicos, muchas veces, como presentó Rosali, ahí tenemos lesiones que van más allá del parénquima cerebral, que comprometen dura madre, que comprometen incluso hueso o tejidos blandos pericraneales, y eso hace un poco más retador la cirugía y que uno tenga pues que planificar más allá que solo el hecho de retirar el tumor. Entonces son lesiones particularmente complejas, ¿no? Por todo el contexto. Espero haber respondido las preguntas. Sí, hemos tenido tres pacientes que han fallecido, no en el intra, pero sí en el postoperatorio por estas complicaciones y porque lamentablemente pues demora, ¿no? en manejo inicial. Es un manejo de emergencia, es un manejo rápido y en el lugar adecuado y con el equipo adecuado es lo que se necesita, ¿no? Sobre todo cuando son grandes, y cuando estas tumoraciones son grandes y cuando hay mucha desviación de línea media. Sim, e por isso muitas vezes talvez o ideal seja realizar uma ressecção parcial e realmente, eventualmente fazer a quimioterapia e um second look antes da radioterapia, né? Como ocorre muitas vezes no manejo dos tumores de plexo, né? Principalmente os carcinomas de plexo coroide. Excelente, muito bom. Eu não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, nós estamos um pouquinho adiantados na hora, mas acho que foram duas excelentes apresentações, todos aprendemos muito, são casos muito difíceis de se conduzir, mas certamente estudando cada vez mais a gente vai conseguir melhorar o segmento desses pacientes, fazer diagnóstico precoce e curar essas crianças, né? Isso mesmo. Muito bom. Muito obrigada a todos e até o próximo webinar, então. Obrigada, tchau, Gracias, tchau, Rosalía, tchau, Andréa, tchau. Boa a todos. noite. Obrigada, Chao boa a noite. todos.